54, versículos de 1 a 3. Cante, cante, ó estéril. Você que nunca deu à luz, exulte, grite, grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Alegre, ou alargue, perdão, o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeças. Alargue as cordas e firme bem as estacas. Porque você se expandirá. E eu vou trocar essa palavra expandirá por transbordará. Ok? Para a direita, para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoe as cidades arrasadas. Só até aí. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelos filhos que vieram. Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor, ó Deus, nunca fez acepção de pessoas. O Senhor nunca olhou para grandes multidões ou pequenas em detrimento de operar mais ou menos em algum lugar. Não, a tua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3, em meu nome, reunido ali eu estou. E eu tenho certeza que o Senhor está neste lugar, bem como está nos lugares das grandes multidões, das pequenas e grandes igrejas. Então fala conosco nessa noite. Abençoa, Pai, esses filhos que vieram. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante do Senhor. E faça prosperar naquilo que lhe apraz, no nome de Jesus, amém e amém. Nós começamos no versículo 1, o Senhor dizendo, cante, adore, louve, e fechamos o 3 dizendo, porque certamente você transbordará, para a direita, para a esquerda. Então, uma ação do povo de Deus é cantar, é louvar. O louvar é uma ordem divina. Diga aí para a pessoa próxima, o louvar é uma ordem divina. Nós não inventamos aqui, vamos cantar, porque quem canta seus males espanta. Nunca, nunca. Quem canta adora o Senhor. Quem canta biblicamente, crendo nele, adora o Senhor. Eu sou da época, eu gostei muito do Edgar, no começo, Edgar. Tu cantou as músicas que eu cantava em 90. Houve-se um júbilo de todos os povos. Os reis se dobraram ao Senhor, Leão de Judá, enfim, isso era um pupurri que o povo ia ao céu, porque o povo louvava ao Senhor. O adorar é isso. Naquele mesmo tempo, final dos anos 90, começo de 2000, veio o toque no altar, e a gente cantava essa música, ele falava assim, transbordará para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. É aqui que eles pegaram, no Salmo, em Isaías capítulo 54. Mas antes de dizer sobre ele, eu quero falar que esse tempo aqui foi um tempo muito doloroso para Israel, muito doloroso, porque Israel estava arrasada, terra arrasada, porque houve uma deportação para o exílio babilônico, e agora nos tempos de Isaías, as pessoas vinham voltando para Israel aos poucos, está lá escrito em Esdras 6, ia voltando aos pouquinhos, e quando chegava em Jerusalém, só via terra arrasada, o povo espalhado, não tinha eles nem viam o futuro, porque o futuro é a nova geração. Por isso que ele vai falar de filhos, de estéril. Mas, para você ter uma noção de 4 capítulos de Isaías, 52, 53, de 50 a 55, 50, 51, 52, 53, 54, 55, essas passagens são chamadas palavras de consolação, porque Isaías vai começar a dar
pitadas de restauração para Jerusalém desde os 50. 52 e 53 começa alguma coisa muito poderosa. Ele começa a falar no servo sofredor. Lá no 52 ele fala que um servo virá e irá sofrer muito. No capítulo 53 de Isaías, que é o mais famoso, ele vai dizer a forma como esse servo vai sofrer. Já no capítulo 54, ele vai dizer que esse povo vai ser restaurado. E no capítulo 55, ele vai dizer que vai haver uma grande graça, um grande mover de vida vindo do céu. Então, o que nós pensamos e o que cremos é que, em primeiro lugar, para as coisas serem restauradas, o servo sofredor tem que vir. Então, primeiro se apresenta o servo sofredor, que é o Cristo. O Cristo se entrega e, com o sacrifício dele, as coisas passam a ser restauradas. E no final dessa restauração, vem um derramamento do Espírito de Deus, que vai trazer toda a sorte de bênção, debaixo de uma graça poderosa do Senhor. Então, quando Jesus já está fazendo o seu sacrifício, o seu vitupério, o Senhor dá uma ordem. Aqui que vem a ordem. Põe o versículo 1 do capítulo 54. Ele vai dizer: então vocês têm que cantar. Cante. Ah, Senhor, mas quem tem que cantar? A estéril. Porque é claro, a cidade não está fora, está arrasada. Nem os filhos, ninguém está procriando. Nem nasce filho em tempo de miséria. Os pais não querem, sabe, reproduzir. Mas aqui não fala dessa reprodução somente física. Ela fala, o povo não vai chegar lá na frente, não vai ter uma nova geração. Eles pensavam isso. E o Senhor falou, então cante. Vocês estão estéreis hoje, não estão vendo nada. Cantem, adorem. Você que ainda não deu a luz, você que não sentiu o gosto de ter a dor de parto, de gerar filhos, de ver uma cidade restaurada, uma geração, você tem que cantar, porque você vai ter filhos mais numerosos do que as pessoas que estão vivendo bem, que são casadas. Note que isso aqui é uma metáfora, ok? Os da solitária serão muito mais numerosos, porque quando Deus olhar a nossa aflição, Ele vai agora expandir, Ele vai fazer com que se multiplique esse povo. De 12, o Evangelho ganhou o mundo inteiro, só precisou de 12. Deus veio, por meio de seu Filho Jesus, separou 12, e eles fizeram uma grande obra, onde achavam que o cristianismo não ia ser nada. O cristianismo derrotou tudo que podia. E de 12, hoje nós somos milhares e milhares de filhos e filhas que cantam e adoram ao Senhor. Amém? Então eu quero te falar isso, que há uma promessa nos tempos de restauração. Isaías 54 é um capítulo de consolo e de expansão. Após dor, esterilidade e humilhação, Deus fala a um povo que parecia sem futuro, mas declara, vocês vão transbordar. Onde está expandirá, você vai trocar por transbordará, ok? Porque transbordar não é apenas ter mais, é viver o que Deus planejou além dos limites humanos. O versículo 1 e 2 do capítulo 54 fala de alargar as tendas, que é o proceder do transbordar. Então, nesse tempo, o povo foi humilhado militarmente,
Jerusalém estava destruída, eles viveram vergonha, esterilidade nacional, experimentou o aparente silêncio de Deus, porque durante 70 anos, Roberto, Deus não deu um nada. E nós sabemos, gente, que uma das piores coisas para o ser humano é silêncio. Quando isso, você está com sua vida conjugal, quando um dos cônjuges está muito calado, você já começa por que você está triste? Por que você está calado? Por que você não fala? E quando tem uma briga, alguém não fala nada, irrita, porque o silêncio ele dá respostas. O silêncio das respostas. E em Deus, o silêncio de Deus trouxe um pânico, uma aflição. Essa humanidade viveu o período de densas trevas, onde por séculos Deus parecia não existir, até que começaram os grandes avivamentos, e Deus através de homens começou a restaurar as coisas, e o Espírito Santo começou a falar. Mas uma pior coisa que existe para um cristão, é você achar ou sentir que sua oração não passa daqui, que Deus está em silêncio com você. E eu reputo que silêncio também é resposta. E eu costumo dizer às pessoas, olha, Deus fala de 3 maneiras. Ele diz sim, não, ou então ele silencia, que é o sinal dele de dizer espera. Então o silêncio de Deus é uma provação para as pessoas, mas Deus sempre tem respostas ao final, sempre traz algo diferente para nós. A população daquele povo foi dispersa. Isaías 54 fala de uma nação ferida, e aí ele traz a metáfora da mulher estéril. Ele fala assim, canta estéril, porque historicamente Israel se sentia rejeitado por Deus, sem futuro, sem descendência, sem herança, como uma mulher sem filhos. Era uma vergonha no mundo antigo. Isaías 59, 49, 14 vai dizer, o Senhor me desamparou. Ele vai dizer que mulher estéril, porque a esterilidade no mundo antigo era vergonha. Quando uma mulher não dava à luz, era uma vergonha. Elas preferiam a morte a viver sem dar à luz. Haja vista Ana, quando foi chorar no templo, e o profeta viu aquele choro, achou que ela tivesse até bêbada. O que você está pedindo, mulher? Um filho. Eu não aguento mais. E Ana tinha o maior amor do seu marido. Eucana amava aquela mulher, mas ela se sentia envergonhada por não ter filho. Então ela era estéril. E agora, nessa metáfora, o povo está se sentindo estéril, porque é a maior vergonha você ser a representação dos oráculos de Deus na terra, e olhar para a representação física que é Jerusalém, Jerusalém destruída. É por isso que as pessoas vão falando, cadê o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Hoje ainda as pessoas falam, Deus existe, por que não faz isso? Olha, Israel passou por vergonha. E eu abro um parêntese para falar da Venezuela. A Venezuela, uma nação de um imperialista, que caiu ontem, saiu daquele lugar. E aí nós começamos a ouvir testemunhos. E ontem minha esposa estava ouvindo um testemunho de um pastor, contando o sacrifício, a dificuldade que era pastorear naquele país. Era quase impossível. E quando eles tinham alguma ajuda do governo, era para que o governo controlasse. E ele conta uma história de que as pessoas passavam fome. As
pessoas passavam fome. E o governo, nas escolas, pegavam as criancinhas, e aqueles soldados, eles diziam assim: Jesus pode te dar alguma coisa? Jesus pode te dar um pirulito? Pode te dar um pão? Não, né? Então eles tiravam o pirulito do bolso e falam: mas Maduro pode te dar, o governo pode te dar. E ia cauterizando a mente daquelas crianças, de que Jesus não podia nada e Maduro podia tudo. Isso é que o socialismo faz com o povo. Aquela terra arrasada, estão cantando agora, que chegou a hora dos venezuelanos, chegou a hora, e você vai ver quando suscitar pastores ali, pessoas que viveram nessa loucura, tu vai ver o que é crente. Você vai ver pastor venezuelano dando testemunho aí, pregando maravilhosamente bem. Esses que outrora estavam aqui refugiados, ou estão ainda, vendendo pão na rua, com um cartaz aí: ajude. Você não sabe se é um pobre miserável, ou você não sabe se é alguém que precisa mesmo, que veio da Venezuela. Fecha o parêntese. Esse país verá grande luz do Senhor. E você precisa orar por Venezuela. Voltando ao texto, Israel estava desolada, não tem futuro, não tem geração. Aí o Senhor fala: você vai transbordar. E nós cantamos isso muito tempo. Hoje eu quero explicar para você o que é realmente transbordar. O que é essa palavra aí, expandirá, transbordar? Esse expandirá troca, transbordar para a direita, para a esquerda. A sua posteridade também possuirá as nações, fará com que se povoe essas cidades arrasadas. Então o transbordar tem um significado profético. Na ideia hebraica, transbordar aponta para arrebentar impedimentos, derrubar barreiras, quebrar cadeias, abrir portas fechadas, ultrapassar limites, destruir resistência inimiga. Isso é transbordar. Pergunta para mim, por quê? Porque isso aqui só acontece com a mão poderosa de Deus agindo na sua frente. Você ouve muito em quebrar cadeias. A gente quebra cadeias, o Senhor quebra as cadeias. Quando você chega nesse tempo e Ele faz isso, você começa a transbordar. Seus lagares vão transbordar. Derrubar barreiras, abrir portas fechadas, os ferrolhos de bronze. Quando as portas começam a ser arrebentadas, o Senhor começa a derramar águas. Há um fluir poderoso do Senhor. Sabe, queridos, a gente precisa crer no transbordar de Deus. Mas nós precisamos sair dos primeiros processos que impedem o transbordar. Porque, olha o que diz em Zacarias 2,4. Jerusalém será habitada como aldeias sem muros. Zacarias 2,4. E por que é sem muro? Porque toda cidade bem murada era aquela que tinha medo dos inimigos. Jerusalém tem muro. Não só Jerusalém, todas as cidades daquele tempo eram muradas. Porque era proteção. Era como um castelo e ninguém entrava. E agora Zacarias vai dizer: Jerusalém será uma cidade sem muros. Porque vai transbordar. Porque vai desafiar, vai destruir as trevas. Porque o inimigo, mesmo sem muro, não vai atacar você. Vocês não estão aqui. Vou dar um glória a Deus. Mas para você transbordar, existem 3 níveis
de vida espiritual. Não é fácil transbordar. A gente acha que a gente não vive nem o nosso limite e já quer transbordar. Para transbordar, você tem que quebrar cadeias na sua mente. A primeira delas, diga ao vizinho de banco, você precisa deixar de ser medíocre. Fala assim, medíocre. Porque a gente fala assim, o cara é medíocre, sabe? A gente precisa entender a mediocridade. Não é uma coisa pejorativa, no sentido só de dizer que alguém não vale nada. Medíocre é viver na média. É o que os nossos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, estão vivendo o seu ano letivo, na mediocridade. Eu acompanho alguns, as notas de alguns, e é tudo na média. Tudo assim, bem, quanto é que é para passar? Na minha escola é 5, 5,5, na outra é 6, e os medíocres, eles passam ali arrochado na média. Não sabem ler, não se comunicam, falei aí, né? Aí não, todo mundo. Ninguém se cobra mais. Ninguém quer mais tirar um 9,5, um 10 e viver num azul celeste de nota 10. Eu tenho certeza que você não foi medíocre esse ano. É viver na média. Agora, isso não é só um exemplo. Agora, o que é viver na média para um cristão? É viver na zona de conforto. Em primeiro lugar, está tudo bem, eu estou na zona de conforto, minha família está bem, vou à igreja, né? Está tudo certo, tenho meu emprego, tenho minha vida, está tudo bem. Mas vou te dizer, mediocridade também é isso. É quando você conhece sobre fé, mas a sua fé não gera expectativa. Você vem para o culto hoje e vai voltar, assim, poxa, foi lá, como é que foi o culto? Foi bom. Mas eu sei que quando você usa a fé acima da mediocridade, as coisas acontecem. Não dá para vir à igreja e não ter expectativa de que algo vai acontecer. Não dá para vir à igreja e só esperar que você tem que motivar a sua fé. E uma das melhores coisas é adorar, é abrir a boca, é sorrir, é apertar a mão, é ter comunhão. Você não precisa do ministro de louvor falar, levante suas mãos, você já sai levantando. A Ele a glória, a honra. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um percentual muito grande de mediocridade. De estar na zona do conforto. De viver uma vida espiritual previsível. Você não espera nada para o próximo domingo, está tudo as mesmas músicas, os mesmos lugares, essa aí é uma vida previsível. Um dia, o pai de João Batista, o que batizava, ele era um sacerdote, sabe? A esposa dele não podia ter filho. Eles oravam há muito tempo por isso, mas os anos se passaram. Ela já ficou de idade. Ele falou, não, Deus não quis mesmo. Então agora nem entra mais. Ele é um sacerdote e ele vai no turno dele entrar na presença de Deus, sem expectativa nenhuma. E ele vai fazer os seus sacrifícios, os seus rituais. As coisas ritualistas, elas quando se transformam sem expectativa e sem fé, ela também não tem fundamento. A gente acostuma ver a igreja, cruzar os braços, ver a hora que vai acabar, para ir embora. E eu costumo dizer, já que você veio, por que não alargar a sua fé? Fala, Deus está falando comigo, eu creio, eu dou um amém, dou um aleluia, um glória. Então o pai de João Batista, ele entra, e nesse dia, sem expectativa nenhuma, ele encontra um anjo.
e toma um susto. E o anjo diz: eu vou responder. O Senhor vai responder a sua oração mais íntima. E ele nem se lembrava mais, pois o anjo disse: sua mulher vai ter um bebê. Aí ele, ai, carrapato não tem pai. E ele descreu. Um anjo falando e ele não creu. E o anjo falou: meu filho, o nome dele vai ser João, mas você vai ficar calado, você errar a tua boca, vai virar um mudo, porque tu não teve fé. E aí ele sai de lá, viu um anjo, agora não pode falar para ninguém. Ele só voltou a falar quando o filho nasceu. Eu acho que a mulher ia falar: não, eu quero colocar seu nome. Vou dar, já que ele não fala, porque pai é que dá o nome ao filho, é que dava o nome. O pai dava o nome ao filho. Hoje não, o pai, só se ele sair correndo da maternidade e levar o papel lá no cartório, a mulher no hospital, aí vai botar uns nomes doidos. Tem uns casos assim, não tem, gente? Caso contrário, já está tudo acertado. Então, a mãe de João Batista, eu acho que ela queria colocar outro nome. Ela falou: não, vamos botar Heráclito. Aí o homem disse: tá bom, não, o nome dele vai ser João Batista. Ele falou, ele só falou na hora que teve que dar o nome. João Batista. João, o Batista veio depois. João, o nome dele. Então Deus deu a honra a Zacarias de dar o nome ao filho. Mas quem anda sem expectativa pode viver anos de densas trevas, porque nada vai acontecer mesmo. É assim, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer àquele monte: retira-te deste lugar e lança-te para outro, e assim o monte vai fazer, tum, tum. Então, testemunho que um amigo meu não, um amigo contou um testemunho que o irmãozinho foi a um lugar: vamos provar isso aqui que eu estou com muita fé. E começou a orar para um monte que tirava a vista dele do horizonte, orando, e nada. Ao final de cansado ele falou: sabia que não ia fazer mesmo? Para que fez? E isso é muita gente na igreja. Eu fiz porque todo mundo fez. Eu bato, todo mundo bate. Eu vou na manada. Mas eu não acredito muito não. E os pastores ficam aqui estimulando a sua fé. Esse é o nosso papel, de instruir, motivar, ativar. Esse motivar é ativar. Ativar a sua fé através da palavra. Pois creia. Porque se você viver um evangelho sem expectativa, diga novamente: você é um medíocre. É só vir um falando medíocre, mas não diga para as criancinhas não, que os bichinhos não tem nada a ver, né? Diga assim: medíocre. Nossa, claro, para mim também. Claro. Então, para você transbordar, você tem que sair da mediocridade. Você tem que acreditar. Deus fala para esse pessoal: ó estéril, canta agora, porque eu vou transbordar. Isso parece que está, sabe, dando uma palavra impossível de acontecer numa terra arrasada. O segundo nível, só para testificar, Apocalipse capítulo 3, 15 a 16 diz assim: olha, quisera que tu fosse frio ou quente, mas como tu não é nem frio nem quente, é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem é essa pessoa? O medíocre está no meio de todo mundo.
Em vez de ativar, desmotiva. Fé medíocre. Mateus capítulo 25, versículo 18. É como um servo que enterrou o seu tesouro. O tesouro que Deus deu, ele enterra. Que ele não acredita que essa coisa transborde. Ele só acredita que não pode perder. A segunda coisa, antes do transbordar, diga aí para o vizinho, é viver na plenitude. Fala, na plenitude. Se você anda na plenitude, já há meio caminho andado para o transbordar. O que é a plenitude? É o 100% se cumprindo na sua vida. Você plantou 10, vai ganhar 100. 100%. Ou 1000. O 100% é tudo acontecendo, sabe? É uma economia. A economia de Deus é assim. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta pouco, você colhe pouco. Essa é a economia de Deus. Você viver na plenitude é maravilhoso. Você vive 100% do que Deus quer. Plenitude é uma bênção. Quem vive na plenitude, vive com a vida ajustada, tem um compromisso verdadeiro, é obediente e fiel. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Plenitude é uma bênção abundante para nós. Mas sabe, também não é o fim. Tem outro nível. Então tem gente que tem que sair da mediocridade, e quando ele encontra a vida ajustada por Deus, está tudo certo, permanece fiel. A maior dificuldade é passar para o próximo nível. Porque o filho da solitária vai ser mais abençoado, vai gerar mais do que da casada. Agora eu vou explicar. Porque a casada está na sua plenitude. Já tem filho, está toda a vida certa, tudo ajustado. Não tem mais o que clamar. Ah, mas o da solitária tem. Não casou, ou casou, não teve filho, ou as coisas estão faltando. Essa tem uma grande probabilidade de transbordar. Então plenitude é esse compromisso, mas não é o fim. O fim da vida sobrenatural, diga para o vizinho, é transbordar. Transbordar é viver o sobrenatural. Aqui está dizendo, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Numa terra arrasada, só Deus. Num lugar destruído, só o Senhor. Então transbordar é o Senhor mesmo. Porque o transbordar é viver acima da lógica humana. Vai além do que se imagina ser, ter ou fazer. É uma vida marcada por intervenção divina. Efésios 3:20 vai dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso é transbordar. Fazer infinitamente mais do que tudo que penso, que creio, que sonho. Sonhou com um carro, ele te dá um avião. Transbordar é isso. É um sobrenatural poderoso. Aí você vai ler o Salmo 23. O meu cálice. Vocês sabem de qual o Salmo 23, até chegar no cálice transborda? Então tá, aquele que habita. Ah não, é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Ele me faz, guia-me nas águas tranquilas.
Pronto. Que hora que ele vai falar que o cálice transborda? Vocês foram bem. Que hora que vai falar que o cálice transborda? É quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus. Porque transbordar o quê? Quebrar porta, destruir barreira. Isso é que é enfrentar inimigo, derrubar o inimigo. Então ele fala: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero que eles vejam. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Esse transbordar é: o sobrenatural irá acontecer na presença dos meus inimigos, porque o Senhor ungiu minha cabeça com óleo. Gente, transbordar é poderoso. Nós ainda não experimentamos nada. Eu sou de outras décadas, de outra geração. Esses dias eu estava ouvindo uma música com minha esposa, comunidade lá do Rio de Janeiro, e uma frase de uma música era assim: o muito que nós temos visto não passa de gotas. De gota. E essa música dizia: vocês estão, e era o tempo de um grande avivamento, tá? O avivamento dos anos 90 para o 2000 foi poderoso. A gente estava assim, numa plenitude. Cura divina, revelação, línguas estranhas, palavra profética. Quem é dessa data experimentou um avivamento glorioso? As pessoas iam se convertendo, iam se batizando com o Espírito Santo, iam começar a profetizar, ia adorando, e aí começava a ser ousado, colocava a mão, ministrava cura, libertação. E aí no meio desse movimento vem a música que diz: o muito que nós temos visto não passa de gota. Mas você fala: meu Deus do céu, o que vai além disso aqui? O sobrenatural poderoso do Senhor, que vai te levar a lugares muito maiores, para você transbordar. O transbordar é para as pessoas verem também. Quando ele diz para a direita e para a esquerda, e Jerusalém nunca mais será chamada de arrasada. Quando você transborda, quando você vive numa plenitude, você vive no seu mundo, meu filho. Está tudo bem. Nós conhecemos centenas de vidas ajustadas, de pessoas que vão à igreja, que dizimam, que ofertam, tem aquela vida, sabe, maravilhosa. Mas nunca experimentaram um transbordar de Deus. Eu não sei se você já experimentou isso. É muito maior. No meio disso tudo tem uma palavra de Deus para nós. Sua vida será transformada. Essas vidas ajustadas na plenitude, elas guardam para si. Mas quando você começar a transbordar, não dá, Paulo. Todo mundo vai ver. E isso não é para trazer orgulho, mas é para trazer honra e glória àquele que te fez transbordar. Eu sou da época dos adesivos do carro. Esse carro pertence a Jesus. Hoje não se põe mais adesivo em carro, né? Eu sou desse tempo que era tudo assim: quem guia esse carro é o Senhor, esse carro é de Jesus, essa casa, o meu lar é do Senhor. As pessoas, quando estavam cheias, ela manifestava o quê? Quem me deu foi Deus, esse lar é do Senhor, meu filho pertence ao Senhor, se esse casaco é porque Deus me deu, esse sapato é porque Deus quis, eu fui aprovado em medicina, mas toda a honra e toda a glória é dele. O povo precisa ver isso, que quando você for exaltado para transbordar, o que vai ser verdadeiramente glorificado é Jesus Cristo. Nós vemos jogadores de futebol nas entrevistas, os grandes jogadores que vão se convertendo ou que são cristãos, eu não sei, mas os que são, a primeira coisa que eles falam: em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Principalmente os jogadores do Flamengo, os do São Paulo e outros não. Corintiano pior ainda. Mas esses jogadores, eles já vêm aqui: toda a honra e toda a glória ao Senhor.
Nós temos um jogador do Flamengo que aprendeu a fazer isso aqui. Abre a camisa. Ó, falei do Corinthians, já veio de lá, né? Ele vem com a mãozinha, ó. Toda honra, toda glória ao Senhor. Já viram o sinalzinho? Quando ele faz esses gols, todo mundo já viu. Ele está deitando a coroa dele. Milionário no Rio de Janeiro. Dando testemunho. Ele está transbordando numa área que ele está dizendo, isso é Deus. Porque todos esses meninos começaram do nada. É muito difícil você pegar um da classe média aí, para passar pela prova do futebol, como passa esses meninos que não tem, sabe, recurso. Muitos, quando chegam lá em cima, eles dão honra e glória ao Senhor. Então o transbordamento vai fazer você ser uma pessoa assim, que transborda, mas transbordará para a direita e para a esquerda. Fala de crescimento visível, acabei de falar, influência ampliada, fronteiras espirituais e ministérios sendo rompidos. Aí nós vemos pastores, obreiros, missionários. Aí nós não vamos comportar a gente aqui. Pessoas que andam transbordando, elas querem ser pastor, missionário. Elas querem ser enviadas. Vocês vão receber jovens aqui, porque ainda existe uma estrutura ministerial, onde forma jovens que querem dar a sua vida, o seu tempo, a sua instrumentalidade para o reino. Então você vai ter jovens aí que eles vão, eu quero servir ao Senhor de alguma forma. E na igreja eles vão aqui, vão pintar, vão arrumar coisa aqui dentro, como se estivesse fazendo para o Senhor. E isso fica visível. Eu sou do tempo que os jovens queriam ser pastores. E se quisessem ser outra profissão, eles queriam dar essa profissão em favor do reino. Seja advogados, médicos, com uma visão de santidade, de vida com Deus. Eles queriam transbordar para Deus e dizer: eu venci. Mas nós estamos vivendo num tempo do eu para mim, eu comigo, eu transbordando para mim. O meu cálice não transborda visivelmente, ele transborda para dentro. Não sei se isso existe. Borbulha para dentro. Mas fronteiras espirituais e ministérios estão sendo rompidos. E sabe qual é a bênção disso? Sabe qual é, Edgar? Está ao seu lado, seus meninos. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a sua posteridade possuirá as nações. Vocês não sabem o poder disso. Eu estudo isso há muito tempo. Eu escrevi sobre isso. Quem não comprou o livro, ainda está ali meu livro. Quem não está aqui, você tem a obrigação de ler o livro. Desculpa. Você está... Eu queria motivar você a ler. Porque o que eu falo é sobre gerações. A nossa geração, a nossa descendência será como o pó da terra. A bênção de transbordar, ela fica visível para todos. E não para em você. Vai para os seus filhos, para a sua posteridade. Vai para frente. Deus trabalha com descendência. Porque nós vamos passar. Hoje eu fiquei tão feliz. Eu acordei de manhã, aí coloquei lá, tinha um culto da Igreja Cristo lá em Florianópolis, que a gente acompanha. Aí eu não sabia, coloquei lá Tiago louvando com a Yasmin, que ele está em Florianópolis, né? Aí fala: quem vai pregar hoje? Pastor Tiago. Aí eu mandei uma mensagem: querido, para lá você vai pregar lá com todos, para a gente aqui. Aí ele: já estou com ciúme. Eu falei: não, vai pregar de manhã, que o culto é mais, né? Aí o pastor Valmor, que prefaciou meu livro, ele vai: vocês gostaram aqui?
Então, pastor Tiago vai pregar à noite também. Mas eu fiquei tão feliz. Que orgulho. Que orgulho. Ainda mencionou o Vinícius, porque o Vinícius foi para lá esses dias dar uma mentoria sobre filmmaker, sobre isso aqui. Ele falou, ele equipou minha turma aqui, que vocês estão vendo aí na mídia. Também a gente agradece ao Vinícius, filho do Bispo Heráclito, ao pastor Tiago, filho do Bispo Heráclito. Aí eu vou botando minha cabecinha bem assim, que orgulho. Mas aí eu penso, é a descendência. Eu passo, eles ficam. Já estou suscitando os netos, porque um dia eles passaram. Se o Jesus não voltar antes de tudo isso, Paulo, vai dar tempo. Da gente ter meninos e meninas do Senhor que vão aprender a transbordar. Por isso que eu pego muito no pé dos adolescentes aqui. Ô meu filho, bora, é igreja. Tempo para brincar, você tem o tempo. Para cá. Os pré que estão subindo. Porque você precisa amar o tabernáculo. Amar as tendas. Porque o Senhor vai dizer, alargue as suas tendas. Alargue as suas cabanas, os seus projetos. E tudo depende de Jesus Cristo. Sem Ele nada. E Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Eu quero muito transbordar. Eu não sei se eu já transbordei alguma vez. Eu tenho muito testemunho nisso. Eu acho que eu resisti. Não sou um herói da resistência, né? Mas eu sou alguém que cria e creio. Que se eu não fui aonde Deus queria que eu fosse, ainda, a minha geração irá. Seus filhos irão. Seus filhos irão. E para quem não tem filho, seus filhos espirituais irão. Porque aqui não estava falando de filho físico. Estava falando de um povo que ia sendo gerado com padrão, com vida com Deus. Esses filhos vão chegar do outro lado. E eu quero terminar essa noite. Pode subir esse louvor de alto risco, por favor. Abençoado. Eu quero hoje orar pelas famílias. Sabe, primeiro culto do ano, é 26, gente. Nós temos mais aí 360, já passou 5, 362, 362 dias, meu Deus do céu, é muito tempo. E o que vai acontecer nesse ano? O que Deus preparou para aqueles que o amam, diga para o vizinho, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas o Espírito tem revelado, mas o Espírito nulo revelou. Se você quiser conhecer um segredo de Deus, se você quiser conhecer um segredo de Deus, se aproxime de Deus. Não é bom conhecer um segredo? Não é fofoca não, quando tem um segredo, já viu? Quando conta um segredo, o pastor Tiago estava contando hoje, eu nem tinha ouvido ainda. Ele disse que ele estava de férias com a pastora Yasmin. Eles estavam no hotel e eles estavam numa piscina. Aí chegou uma menininha, tipo uns 10 anos, mas 8, né? Aí foi perguntar para ela, aí se aproximou e começou a puxar papo. Perguntou para ele, vocês são de Minas Gerais? Aí o Tiago não é de Brasília, mas a minha nora falou, eu sou. Ela, eu sou também, eu sou. Aí foi contando e foi interagindo. Em 2 minutos ela virou, posso contar um segredo para vocês? Aí o Tiago teve um medo, falou, meu Deus, estou 1 minuto e meio com essa menina aqui, ela já quer contar um segredo. E a menina, ele falou assim, conta. Aí ela falou assim, nesse hotel aqui, sabe, a minha irmã encontrou o ex-namorado dela aqui nesse hotel, mas não conta para ninguém. Aí ele, não vamos contar para ninguém.
É menina mesmo, é menina mesmo. E eu penso que Deus quer contar um segredo para você. Tem uma música do Kleber Lucas que é Aos Pés da Cruz, que fala assim: um segredo? Pega aí, amor. Também esqueci, deixa para lá. Mas Deus tem um segredo que quer compartilhar conosco. Não é o que a gente já sabe da Bíblia, não. É um segredo sobre sua vida. É o secreto. Às vezes, Adriano, Ele fala através dos profetas. Às vezes Ele dá um segredo aqui e usa o profeta, mas às vezes não. Às vezes Ele vai sussurrar no seu ouvido. Ele vai te dar um som. Ele vai contar um segredo para você. Uma coisa do céu para te ativar. Mas Ele só faz isso com as vidas que verdadeiramente o amam. Ele fala assim: nada ficará oculto. Eu vou revelar os segredos aos meus profetas. Então hoje Ele pode revelar um segredo de você para você, do céu para a sua vida.